Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 65 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Lembrando que vão ser 365 dias de leitura, 365 dias de imersão na palavra. E hoje é o nosso dia 65. E a nossa leitura de hoje está em Mateus, capítulo 11, versículo 1 até o 19, Levítico, capítulo 11 e 12, e Provérbios, número 24. Então vem comigo para Mateus, capítulo de número 11. Aqui no capítulo 11 de Mateus, nós vamos ver João Batista e o reino de Deus. Versículo 1 até o versículo 6 vai falar de João Batista e que ele envia discípulos para perguntar sobre Jesus. Então João Batista, ele estava preso, ele foi preso por Herodes, né? E ele envia agora discípulos para perguntar a Jesus o seguinte: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Cara, olha, quem está fazendo essa pergunta é João Batista, o precursor de Jesus, né? Então Jesus, ele responde citando seus milagres como prova de que ele é o Messias. Ele fala assim: os cegos veem, né? Os coxos andam, os leprosos são purificados. E isso ele está fazendo menção a Isaías, capítulo 35, versículo 5 e versículo 6. Aí Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Jesus sabia que a sua forma de agir poderia surpreender até mesmo João Batista, pois ele não veio como um líder político igual o povo esperava, né? Mas Jesus, ele veio como um cordeiro, o cordeiro de Deus. E eu frisei aqui que quem fez essa pergunta foi o próprio João. Tipo assim, o cara que foi o precursor de Jesus, o primo de Jesus, ele estava com dúvidas sobre Jesus. Isso, querido, por que João duvidou? Né? João Batista esperava que Jesus viesse trazer juízo imediato. E isso a gente vê em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Só que Jesus, ele, ao invés de trazer juízo, ele estava curando, estava ensinando. E ao invés de destruir os ímpios, Jesus estava salvando. Então, talvez João tenha ficado meio confuso, né, sobre o plano de Deus, pelas características que Jesus tinha, que era diferente daquilo que João esperava. Mas o que eu aprendo aqui com isso, cara? Que João, ele era uma pessoa normal, assim como você e como eu. João foi o precursor de Jesus. E ele, por um momento, ele teve dúvida. Isso simboliza, cara, que ele é de carne e osso igual nós. Ele também teve momentos difíceis. E isso simboliza que homens e mulheres de Deus também têm dias maus. Homens e mulheres de Deus também têm dificuldades, né? Não quer dizer que um homem ou mulher de Deus ele não tem dia ruim, né? Não tem dias de dúvida, não tem dias de começar a se questionar e questionar a Deus algumas coisas. Querido, João era um homem assim como eu e como você. Era um homem normal, sujeito às mesmas coisas que eu e que você. Por isso, João, ele fez essa pergunta. E Jesus respondeu da melhor forma, apontando para os sinais proféticos, né, descrito por Isaías, como evidência de que ele, de fato, era o Cristo. Aí agora do versículo 7 até o 15, Jesus ele exalta João Batista, porque após os discípulos de João saírem, eles foram lá perguntar a Jesus: é o Senhor mesmo ou a gente tem que esperar outro? Aí após os discípulos de João saírem, Jesus faz elogios públicos a João Batista. Então ele fala que João não era um homem inconstante, como um caniço ao vento. Né? Jesus ele fala que João ele não buscava riquezas e conforto, né? como aqueles que gostam, como aqueles que vivem em palácios. E Jesus vai dizer que ele era um profeta e muito mais. Jesus vai dizer que o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Esse era João. Então ele vai dizer que João foi o maior nascido de mulher, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Eu vou explicar esse versículo 11 aqui, porque talvez ele fica meio confuso na nossa cabeça. Então, Jesus vai dizer que desde João, o reino de Deus é tomado à força, e os violentos o tomam, né? Isso está no verso 12. Então, Jesus vai dizer que João, ele veio como Elias
profetizando, preparando o caminho para o Messias. Agora eu quero trazer a explicação de Mateus 11, porque a gente fica meio confuso. Fala assim, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior que João. Né? Aí logo após essa afirmativa, vem uma afirmativa falando que o menor no reino é maior que João. Ou seja, a gente fica meio que pensando assim, ele é grande ou não é, né? Então assim, entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior que João Batista. O que está dizendo? João, ele foi o maior profeta do Antigo Testamento, pois ele não apenas profetizou sobre o Messias, ele o apresentou pessoalmente, né? E isso está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Diferente de Isaías, Jeremias ou o próprio Moisés, João ele viu Jesus e ele preparou o caminho de Jesus. Então, nesse sentido, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior que João. Né? Só que aí vem uma outra afirmativa, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que João. Aí a gente fica meio confuso. João, ele pertencia ao período da antiga aliança e ele morreu antes da cruz, antes da ressurreição de Jesus. Então, no reino de Deus, os crentes em Cristo, eles têm um privilégio maior, porque eles vivem na plenitude da nova aliança em Cristo. Então, assim, não significa que João ele é inferior no sentido espiritual, né? Mas que os crentes em Jesus, eles participam de uma realidade ainda mais gloriosa que João participou. Então, o resumo é, João foi o maior profeta do Antigo Testamento. Porém, os que pertencem ao reino, eles têm uma posição ainda mais especial, porque eles vivem depois da cruz e eles provam da plenitude da nova aliança. Aí agora do verso 16 até o 19, nós vamos ver a incredulidade da geração de João. Né? Jesus vai comparar aquela geração a crianças caprichosas, que não aceitam nem João e nem Jesus. Né? Ele vai falar também que João levava uma vida de austeridade, né? E ele foi chamado até de endemoniado. Né? Então Jesus vai falar ainda que Jesus, no verso 19, vai dizer que Jesus comia e bebia com pecadores. E ele foi chamado de glutão e de beberrão. Aí no verso 19 vai dizer que a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, o tempo provará que Deus estava certo. Aqui a gente tem uma curiosidade que tanto João quanto Jesus, eles foram rejeitados, mas eles foram rejeitados por razões opostas. Ou seja, é impossível agradar o povo, porque João, ele jejuava e vivia no deserto e ele foi acusado por ser duro demais. Eles falam assim, João é demais, e ele tinha uma palavra muito dura. Já Jesus, ele comia com os pecadores e ele foi acusado de ser liberal demais, ou seja, ele estava no meio dos pecadores. Ou seja, ser duro demais não era bom para o povo e ser liberal demais não era bom. Embora Jesus não era liberal, né? Jesus não estava sendo liberal. Jesus estava mostrando o porquê que ele veio. Jesus, de fato, e a gente falou isso em umas leituras anteriores, que Jesus falou assim, eu não vim para quem é são, eu vim para quem é doente. Ou seja, eu vim para quem de fato precisa de mim. E quem precisa de mim são os pecadores. Né? Então, João e Jesus rejeitados por razões opostas. João, porque era duro demais, Jesus, porque eles olhavam Jesus como liberal demais. Essa foi a nossa leitura de Mateus capítulo 11, agora nós vamos para Levítico capítulo 11 e 12. Mas antes de ir para Levítico, querido, o nosso pedido de sempre, nos ajude, querido, comente, compartilhe, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa aí os sininhos para que quando a gente poste um vídeo novo você fique sabendo. A gente não posta só vídeo da leitura bíblica, a gente posta estudos bíblicos, vídeos da atualidade, pregações. Então, querido, o canal tem muito vídeo, dá para você maratonar vídeo à vontade. Mas quando você curte, compartilha, comenta, você está dizendo para a plataforma, esse vídeo é bom. E a plataforma, ela vai se dar o trabalho de levar o meu vídeo a mais pessoas e, por consequência disso, mais pessoas vão ser acessadas por essa palavra do reino de Deus. Então, querido, nos ajude a compartilhar essas verdades do reino e talvez mais pessoas vão entrar com a gente nesse desafio de fazer a leitura bíblica
em um ano. Querido, então nos ajude, curta, compartilhe, comenta aí, faz um comentário qualquer e fala assim, pastor, tudo bem? E aí, beleza? Qualquer coisa, se você fizer um comentário aí, já tá top. Se você curtir, vai ser ainda melhor, queridão. Tamo junto, agora sim, nós vamos para Levítico, capítulo 11 e capítulo 12. Agora no capítulo 11 e 12 de Levítico, nós vamos ver leis de pureza, né? Porque a gente vai ver algo sobre alimentos e a impureza pós-parto, né? Então no capítulo 11 de Levítico, nós vamos ver aqui leis sobre animais puros e impuros. Quais eram as regras para os animais, né? Os mamíferos terrestres, apenas os que têm casco fendido e ruminam são puros, né? Isso está do versículo 1 até o versículo 8. Exemplo, boi e ovelha são permitidos, mas porcos e coelho não. Animais aquáticos, somente aqueles que têm barbatana e escamas são permitidos. Ali, no versículo 9 até o versículo 12. Por exemplo, peixe como salmão e tilápia, eles eram puros, mas os moluscos e os crustáceos, eles eram impuros, né? E no verso 13 até o verso 19 vai falar para nós sobre as aves, né? A lista de ave impura inclui, eles eram impuros, os abutres, os corvos, os mochos. Então, geralmente, esse tipo de animal, de ave, normalmente são as aves que são carniceiras, né? Elas comem carniça. Então, elas eram impuras, né? Elas estavam na lista ali das aves impuras. Os insetos, apenas gafanhotos, locustas e grilos eram permitidos. A gente vai ver isso no versículo 20 até o 23. E do versículo 29 até o 31 vai falar dos répteis e outros animais que rastejam. Eles eram impuros. Por que Deus estabeleceu essas regras para o povo, né? Tipo assim, se a gente pode trazer três explicações aqui. Por causa da saúde do povo, por causa da santidade e por causa do simbolismo de tudo isso. A questão da saúde. Muitos animais impuros, eles carregavam doenças. Isso era um exemplo dos porcos, dos roedores. Então, quando Deus falava assim, vocês não podem comer isso, Deus estava, na verdade, era livrando o povo, cuidando da saúde deles, né? Então, isso era um aspecto. Saúde. Outro aspecto, santidade. Era para separar Israel dos outros povos, né? E a gente vê isso em Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. E também sobre o simbolismo de tudo aquilo, porque representava a necessidade de discernir entre o que era santo e o que era profano. Mas quando a gente vai olhar para a lei, quando Deus ele proíbe, por exemplo, o homem de se achegar à mulher no período que a mulher está no período nos seus dias, né, do fluxo de sangue, na menstruação da mulher, quando o homem ele é impedido de chegar, quando vai falar que a pessoa que tinha uma doença como a lepra, ela tinha que ser afastada do arraial e ficar do lado de fora do arraial, quando vai falar de animais impuros, tudo isso, no final, era porque Deus queria cuidar do povo e da saúde do povo. Então, quando Deus falava assim, ó, quem está leproso tem que ser levado para fora do arraial, Deus simplesmente estava cuidando do povo para que se o leproso ficasse no meio do arraial, ele ia passar lepra para todo mundo. Então Deus fala o seguinte, quem tiver leproso, leva ele para fora do arraial e ele tem que ficar isolado. Ele tem que ficar isolado porque senão ele ia transmitir lepra para todo mundo. Entendeu? Então a mulher, mesmo período, a mesma coisa, a mulher no período dela, do fluxo de sangue dela, ela ficava impura. Por quê? Se não houvesse uma lei, talvez um troglodita do marido dela não ia respeitar esse momento, ia querer ter relações com ela mesmo nesse período. O cara ia pensar assim, ah, não tô nem aí. Mas só que Deus fez uma lei. No período do fluxo da mulher, ela é impura. Quem tocar nela vai ser impura. Ou seja, naquele período a mulher já não é fácil para a mulher. Eu tenho mulher em casa, eu tenho duas, né? Duas que passam por esse período. Então, quando Deus está fazendo, Ele está protegendo o povo. Então, as leis que Deus colocou, aquelas que não eram simplesmente por um simbolismo que Deus queria discernir entre o santo e o profano, ou aquela que não tinha o âmbito da santidade, né, de separar Israel dos outros povos, era tudo por causa da saúde, para cuidar da saúde do povo, porque naquela época não existia um hospital, né, todo especializado para cuidar do povo. Então, Deus ele
coloca essas leis para de fato cuidar da saúde do povo. Aí no capítulo 12 de Levítico nós vamos ver a purificação após o parto, porque existia um período de impureza para a mãe, né? Quando a mãe tinha um menino, ela ficava 7 dias impura e mais 33 dias para purificação, ou seja, ela ficava no total 40 dias, né? Era um período de impureza, 7 dias impura, mais 33 dias de purificação, total 40 dias. Agora, se ela tivesse uma menina, ela ficava 14 dias impura, mais 66 dias para purificação, dava um total de 80 dias. Né? O sacrifício para a purificação era um cordeiro para o holocausto e um pombo para a oferta pelo pecado. Isso a gente vê no versículo 6. Né? E vai falar o seguinte: se fosse uma pessoa que não tivesse condição financeira, se fosse uma pessoa pobre, ela poderia trazer 2 rolinhas ou 2 pombos, né? E inclusive isso vai fazer menção a Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24, quando Maria, mãe de Jesus, ela ofereceu esse sacrifício. Então, uma curiosidade aqui, querido, é por que a mulher ela ficava impura depois do parto. Por que esse período, né, inclusive períodos diferentes, né, para homem e para mulher? Não significa que dar à luz era o pecado, né? Mas era sim um ritual, né, de impureza. O sangue pós-parto tornava a mulher cerimonialmente impura. Então era por esse motivo que a mulher ela ficava um período ali impura, afastada dos afazeres ali. Então agora nós vamos para Provérbios número 24. Agora em Provérbios número 24 nós vamos ver aqui sobre sabedoria, justiça e perseverança. Verso 1 até o verso 12 vai falar da sabedoria e a justiça no caminho da vida. Porque vai dizer o seguinte no verso 1: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejem estar com eles. Também o outro conselho aqui é o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Vai dizer também que o homem sábio ele é forte e o homem de conhecimento fortalece a sua força. Vai dizer também: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E no verso 11 vai dizer assim: livra os que estão sendo levados à morte, salva os que estão cambaleando para a matança. Agora do verso 13 até o 22 vai falar da justiça e a verdade que vão prevalecer para sempre. Né? Verso 13 vai falar assim: come mel, porque é bom. Né? O favo de mel é doce ao teu paladar. Dizer que o justo ele vai cair 7 vezes e ele vai se levantar, mas o ímpio eles tropeçam no mal. Né? Vai dizer também: não te alegre quando cair o teu inimigo, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Isso está lá no verso 17. E no verso 19 vai dizer o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Aí nós vamos encerrar Provérbios 24, no verso 23 até o 34, onde vai dar alguns conselhos contra a preguiça e contra a maldade. Vai dizer: não é bom usar a parcialidade no juízo. Vai dizer também: a resposta branda dará beijo nos lábios. No verso 27 vai falar assim: prepara primeiro o teu trabalho de fora, apronta-o no campo e depois edifica a tua casa. Aí no verso 30 e 31 vai falar o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso e eis que tudo estava cheio de espinhos. Por que estava cheio de espinho? Porque tinha ali um preguiçoso trabalhando. Não era um homem trabalhador, era alguém preguiçoso. Então os espinhos estavam no lugar de sempre, não foram retirados. É isso que Salomão está falando para nós. Aí no verso 33 até 34 vai dizer assim: um pouco de sono, um pouco de tosquenejar e a tua pobreza virá como um ladrão. Ou seja, não dá mole, não seja preguiçoso, seja, como se diz, o pau para toda obra. É aquele trabalhador incansável que trabalha, obviamente, em cima de um objetivo. Não trabalha em cima da loucura, mas não seja como esse preguiçoso aqui do verso 30 e 31. Aqui no verso 27, quando fala assim: prepara primeiro o teu trabalho de fora, apronta no campo e depois edifica a tua casa. Isso aqui é muito forte, cara, porque tá falando assim: antes de se estabelecer, é preciso primeiro ter uma base sólida.
E isso é tanto na vida financeira quanto na vida espiritual. Então, não adianta você tentar construir algo gigante sendo que a sua base é defeituosa. Então, se estabeleça primeiro, faça uma base sólida para assim, após isso, ter uma construção sólida sobre uma base que seja sólida. Queridão, essa foi a nossa leitura do nosso dia 65. Eu vejo você amanhã no nosso dia 66. Só vem, queridão!